Olá, irmãos, tudo bem? Como que vocês estão? Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre o amar a Deus, né? Será que verdadeiramente você ama a Deus? Essa semana, papai me levou a meditar lá em João 14. Já estou com ele aberto aqui, prontinho para a gente começar a ler e meditarmos nessa questão do amor a Deus. Antes de começarmos, eu quero pedir novamente que, caso vocês gostem do vídeo, que se inscrevam no meu canal, né? Deixe um joinha lá para nós, tá? E caso deseje, deixe lá seus comentários. Então, esses dias eu estava meditando, o papai me fez meditar sobre de verdade o que é amar a Deus, sabe? E me levou lá em João 14. Nós temos conversado, né, durante bastante tempo sobre os princípios, sobre os mandamentos do Senhor, sobre os seus estatutos, né, tudo que Ele deixou para nós, para que a gente andasse, praticando justiça, né, para que a gente se limpasse. Esse caminho de volta para o jardim que nós necessitamos fazer, né, o novo nascimento. E eu estava aqui meditando em João 14, onde fala justamente sobre a questão de amar a Deus. Amar a Deus significa guardar os teus mandamentos, ter uma vida de retidão, fazendo a vontade dele, fazendo o que o agrada. Isso é o que verdadeiramente, esse é o que verdadeiramente o ama. Foi isso que Jesus disse. E nós vamos ler agora em João 14, falando sobre isso, a partir do versículo 15. Porque João 14 começa com Jesus falando que ele estava indo, mas que ele iria voltar, né? E que ele deixaria conosco o Espírito Santo. Ele estava falando isso para os discípulos, um outro consolador. E aí ele começa a falar, né, que ele vai voltar para o Pai, que ele vai nos preparar um lugar. E aí Filipe indaga a ele, né, dizendo a ele para mostrar o Pai. E ele fala: Filipe, há tanto tempo que eu tenho andado convosco e você me pede para mostrar o Pai, quem vê a mim vê o Pai. E aí Jesus vai discorrendo e vai falando para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a gente já conhece bem esse capítulo. Mas aí chega no versículo 15, que é justamente sobre a promessa do Espírito Santo, do Consolador, que algo me chamou a atenção. E começa assim. Vamos ler. João 14, a partir do versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso Jesus, ele está conversando com os discípulos, né? Ensinando aos discípulos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vim, eu vivo, e vós também vivereis, né? Versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aí ele começa no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, no versículo 22, lhe perguntou. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Aqui a gente pode parar. Então, eu comecei a meditar na questão do amar a Deus.
Amar a Deus, amar a Jesus, significa guardar os seus mandamentos, andar em princípios, ter uma vida pautada na prática da justiça de Deus. Tudo que nós já estamos falando há muito tempo. No último vídeo, eu falei sobre o deserto, que o deserto é um lugar de Deus. E nós vimos que desde do princípio, tudo que papai quer é se relacionar com os seus filhos. Povo escolhido por Deus, nação santa, né? Então, tudo que ele tem feito é para se relacionar conosco, certo? E durante todo aquele período no deserto que o pessoal passou no processo, eles eram de dura cerviz, eles não se submetiam de maneira nenhuma à vontade do Senhor, não queria guardar os seus mandamentos, portanto era um povo que não amava a Deus. Jesus, ele é bem claro aqui, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E em outra passagem ele vai dizer, e os mandamentos de meu Pai, eles não são pesados. Por quê? Porque eu guardo por amor, não por obrigação, né? Então, assim, aquele que tem os meus mandamentos. Aí eu parei para pensar, nós temos os mandamentos dele, tá aqui. Nós temos a Bíblia, não é? E aqui tem os mandamentos de Deus, todos os seus estatutos, todos os seus princípios. Então aquele que tem os seus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E o que significa guardar para papai? Ouvir, entender e praticar. Praticar, prática de justiça, as obras da fé, como eu já falei em outros vídeos, fé é reconhecimento. Então eu preciso ter obras da fé, eu preciso ter atitudes de quem reconhece, eu preciso praticar justiça, eu preciso cumprir os mandamentos de Deus. Tudo que ele me ordena, tudo que ele me manda fazer, que ele me conduz a fazer, eu preciso. Né? E quando eu faço isso, verdadeiramente eu faço isso, guardo os mandamentos dele, então eu o amo. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E Jesus ainda diz mais aqui no versículo 21. E quem me ama será amado também pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, Jesus, ele só vai se manifestar para você de verdade, só vai se revelar para você, sabe? Se revelar como ele é de verdade para você quando você decidir guardar os mandamentos dele. Ouvir, entender e praticar. Nós aprendemos durante todo esse tempo que todo aquele que crer no Senhor Jesus precisa fazer o caminho de volta para o jardim, né? Precisa voltar para o Pai, precisa morrer e nascer de novo, voltar para Deus, né? Então, esse caminho de volta, que é o processo, nós somos instruídos durante ele, por papai em relacionamento e por Jesus, que é o nosso modelo. E tudo que papai quer é que a gente se limpe e se lave em Jesus, que é a verdadeira água, que nós nos tornemos como ele, como seu filho, a imagem e a semelhança do seu filho Jesus. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Tá? Nós precisamos ter um coração alinhado com o de papai, com o de Jesus. Tá? Nós precisamos nascer de novo. Tá? Então, aquele que não pratica a justiça de Deus, aquele que não anda com a vida pautada em princípios do Senhor, aquele que não obedece aos seus mandamentos, não procura se limpar todos os dias, ceando com o Senhor Jesus, se alimentando da realidade dele, permitindo que ele entre em nós e comece a nos lavar para que a sujeira da nossa alma saia, aquele que diz crer no Senhor Jesus, mas não trata o seu caráter em Cristo, não guarda os seus mandamentos. E se ele não guarda os mandamentos de Deus, ele não ama Deus. É simples assim. Está aqui escrito. É Jesus quem está dizendo isso.
tá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se ele me amar, também ele será amado pelo meu Pai. E eu também vou amar ele. E eu vou me manifestar para ele. Ele vai saber verdadeiramente quem eu sou, porque eu vou me revelar para ele, né? E aí você vê que os discípulos, muitas vezes os discípulos, eles falhavam na questão do reconhecimento, né? Várias vezes Jesus falava com eles e ele não entendia o que Jesus estava falando, porque logo em seguida Judas, que não é o Judas Iscariote, tá? Não é o que traiu Jesus, é o outro Judas. Ele vai dizer no versículo 22, Senhor, por que pretendes, né, manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, esse guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e nós viveremos para ele e nele faremos morada. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Se você guarda as palavras do Senhor Jesus, você o ama. Desculpe. E se você o ama de verdade, você também será amado pelo papai. Por quê? Porque reconheceu o seu filho. Porque foi assim que o pai decidiu. Foi assim que ele determinou. Ele criou todo um plano de salvação para nós por meio do seu filho Jesus. Então, se você ama o pai, se você reconhece o pai, você precisa amar o filho e reconhecer o filho. Em outro versículo, se eu não me engano, em outro capítulo, lá em João 12, Jesus vai dizer que aquele que não honra o filho, não honra o pai, né? E aquele que não honra o pai, não honra o filho. Porque ao pai foi conveniente, foi assim que ele decidiu que todas as coisas fossem restauradas pelo seu filho Jesus, né? Quem nunca ouviu a passagem que diz tudo é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então tudo que há neste mundo, tá? Nesta terra, tudo tem que ser restaurado por meio do filho. Então se eu digo que amo a Deus, mas não reconheço Jesus, não procuro me lavar, não faço a vontade de Deus, tá? Em me lavar, em nascer de novo, em me tornar filho de Deus e voltar para o jardim, eu não amo a Deus. É um engano, queridos. É um engano. Porque o único que pode me levar ao Pai é Jesus. Ele diz aqui, nesse mesmo capítulo João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, desculpe, se não for por mim. E é para dentro. Então eu preciso começar a me relacionar com o papai. Ele vai me levar a Jesus, vai me apresentar o seu filho Jesus. Eu preciso reconhecer quem Jesus é e preciso mergulhar dentro de Jesus. Mergulhar nessa água que vai me lavar e me permitir ser lavado por ele. Tá? Para que eu passe a ter o caráter de Cristo, para que eu me torne a imagem e semelhança de Cristo. E só assim, quando eu fizer isso e amar a Jesus guardando os seus mandamentos, é que Jesus vai se manifestar para mim como ele realmente é. E o meu Pai, ele me amará por isso. Ele vai me amar por isso. E olha o que Jesus vai dizer aqui, né? No 23, olha a recompensa. Meu Pai o amará e nós viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando você fizer isso, de verdade, você amar Jesus, passar a andar com Jesus e fizer o que tiver que fazer e voltar para o jardim, se tornar filho de Deus, então Jesus vai se manifestar para você, ele vai vir morar dentro de você junto com o Pai, os dois vão morar dentro de você e você vai se tornar um com o Pai, que é quando você se torna filho de Deus legítimo. Entendeu, irmãos? Então aquele que tem os mandamentos em mãos e não os guarda, não ama Jesus. Não ama Jesus. Isso é fato. E é ele quem está dizendo isso aqui. Aquele que guarda os meus mandamentos, que procura andar em retidão, procura andar nos princípios do Senhor Jesus, ouvindo, entendendo e praticando, sabe? Meditando na palavra, como diz lá no Salmo 1, né, que o Senhor disse para Josué,
que lê e medita nesta palavra de dia e de noite, para que todos os seus caminhos sejam bons. Né? Então aquele que não ceia com o Senhor Jesus já está em pecado. O ceiar com o Senhor Jesus é você ler a Bíblia e se alimentar da realidade dele todos os dias, porque assim como o nosso corpo carnal, ele precisa de alimento, de comida, o nosso espiritual também precisa de alimento. Então eu preciso estar ceando com Jesus todos os dias, mas não ler por ler, não ceiar por ceiar, mas ceiar como quem quer de verdade se alimentar daquela realidade. E quando eu começo a ler e a me alimentar da realidade de Jesus, das palavras que saem da boca de Jesus, isso começa a trazer vida para dentro de mim. Aquela sujeira da minha alma vai saindo e eu vou sendo limpo pela água que é o Senhor Jesus. Tá? E eu vou começar a me transformar nele. É de dentro para fora essa transformação. Então eu preciso ouvir, entender e eu preciso botar em prática tudo que ele está me ensinando aqui. Eu preciso praticar. Não posso só ser ouvinte. E é assim, irmãos, eu vou andando, vou lendo, vou entendendo e vou praticando. E vou aplicando isso na minha vida. E vou andando, cumprindo os mandamentos do Senhor. Numa vida de retidão, me afastando do mal, lutando contra a minha carne para não andar em pecado. Tá? Vivendo o meu processo até o final, quando eu vou para a cruz, entendo que preciso ir para a cruz, assim como Jesus, morrer na cruz do Calvário, né? A minha natureza carnal, ela precisa morrer, eu já entendi que eu preciso ir para a cruz, né? E nascer de novo no reino de Deus, e aí eu me torno um com o Pai. Então aquele que faz a vontade do Senhor, que tem os mandamentos do Senhor e guarda, esse é o que verdadeiramente ama. Então é momento da gente começar a meditar. Será que de verdade você ama a Deus? Você tem feito o que agrada a Ele? Você tem feito a vontade dEle? Porque lá em Lucas 6, Jesus ele vai dizer: que adianta me chamar de Senhor, se você não faz o que eu mando? Vocês não fazem o que eu mando. Me chamam de Senhor, mas não fazem. E Jesus ainda exorta, ainda diz assim, seja como um homem prudente, construiu a sua casa sobre a rocha. E aí vem os alicerces, né, vem as águas sujas, a correnteza bate nela, mas ela não cai, porque a casa está sendo firmada sobre a rocha que é Jesus. E esse homem prudente é aquele que ouve, que entende e que pratica e que aplica os princípios de Jesus na vida dele. Faz a vontade do Senhor. Já aquele que é insensato, que é apenas ouvinte, mas não pratica e acha que vai ser salvo, deixa eu te dar uma notícia. Só por ouvir, sem praticar, só dizer que ama a Deus, sem ter uma vida de prática de justiça, sem estar praticando as obras da fé, sem andar de fé em fé e de glória em glória, de reconhecimento de quem o Pai é, todos os dias, a cada minuto e a cada segundo, você não vai ser salvo, querido. Você não vai ser salvo. Então Jesus ele foi bem claro aqui quando ele disse: somente aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se ele fizer isso, eu vou me manifestar para ele, vou me revelar como quem eu sou. E se ele continuar fazendo isso, o meu Pai vai o amar e nós dois viremos até ele e faremos nele morada. E seremos um com ele. Porque ele decidiu me amar. Tá? E tanto que ele faz questão de frisar no versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E ele ainda diz para os discípulos: esta palavra que vocês estão ouvindo, ela não é minha, mas ela é do Pai quem me enviou. Papai, ele decidiu convergir todas as coisas que há na terra, no céu e debaixo da terra em Jesus. É tudo para ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele toda a honra e toda a glória. Todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor Jesus. É dessa forma. Então chegou o momento da gente fazer uma reflexão, tá? Analise-se a si mesmo e veja
se você está vivendo uma vida de verdade, de acordo com os princípios do Senhor Jesus. Se de verdade você está se permitindo se lavar e guardar os mandamentos do Senhor Jesus, ouvindo, entendendo e praticando todos os dias. Se você estiver fazendo isso, praticando justiça e andando dessa forma, você está fazendo a vontade do Senhor. Você está amando a Deus. E daqui a pouquinho, quando você morrer e nascer de novo, tanto Jesus, quanto o Papai, quanto o Espírito Santo vão estar morando dentro de você. E você se tornará um com Ele. Então é momento de reflexão. Você de verdade ama a Deus? Vamos pensar nisso. Porque segundo Jesus, se você não guarda os mandamentos e não anda em princípios, fazendo a vontade dele, você não o ama, queridos. Amém? Um abraço e até a próxima.